Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No conteúdo de hoje vamos estudar o Código de Hammurabi, um dos documentos jurídicos mais antigos da história da humanidade e um importante exemplo de como as primeiras civilizações começaram a organizar leis para regular a vida em sociedade. O Código de Hammurabi foi criado na Mesopotâmia, durante o período do Império Babilônico, por volta de 1750 a.C. Ele foi elaborado durante o governo do rei Hammurabi, um dos mais importantes governantes da Babilônia. Hammurabi conseguiu unificar diversas cidades da região e consolidar um grande império na Mesopotâmia. Para organizar e controlar esse império, Hammurabi estabeleceu um conjunto de leis que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Esse código foi gravado em uma grande pedra de diorito, conhecida como estela, onde estavam registradas diversas regras que deveriam ser seguidas pela população. A estela que contém o código apresenta, em sua parte superior, uma representação do rei Hammurabi diante do deus Shamash, considerado o deus da justiça. Essa imagem simboliza a ideia de que as leis possuíam origem divina e que o rei governava com o apoio dos deuses. O Código de Hammurabi reunia cerca de 282 leis que tratavam de diferentes aspectos da vida cotidiana. Essas leis abordavam temas como comércio, propriedade, trabalho, casamento, família, herança, punições para crimes e responsabilidades profissionais. Uma das características mais conhecidas do Código de Hammurabi é o princípio da chamada Lei de Talião. Esse princípio pode ser resumido pela expressão olho por olho, dente por dente. Isso significa que a punição aplicada ao criminoso deveria ser proporcional ao dano causado. Por exemplo, se uma pessoa causasse um dano físico a outra, a punição poderia ser equivalente ao dano provocado. Essa lógica buscava estabelecer um princípio de justiça baseado na proporcionalidade entre crime e punição. No entanto, é importante destacar que as leis do Código de Hammurabi não eram aplicadas da mesma forma para todas as pessoas. A sociedade mesopotâmica era hierarquizada, e as punições podiam variar de acordo com a posição social dos envolvidos. Por exemplo, se um crime fosse cometido contra uma pessoa de alta posição social, a punição poderia ser mais severa. Já em casos envolvendo pessoas de classes sociais inferiores ou escravos, as punições poderiam ser diferentes. Isso mostra que a justiça naquele período estava diretamente relacionada à estrutura social da época. Mesmo com essas diferenças, o Código de Hammurabi representa um avanço importante na história das sociedades humanas. Antes da existência de códigos legais organizados, muitas decisões eram tomadas de maneira arbitrária ou baseadas apenas em costumes locais. Ao reunir as leis em um único documento e torná-las públicas, o Código de Hammurabi ajudou a estabelecer regras mais claras para a convivência social. As pessoas podiam conhecer as normas e compreender quais comportamentos eram permitidos ou proibidos. Outro aspecto importante é que essas leis ajudavam a organizar a vida econômica. O código estabelecia regras para atividades comerciais, empréstimos, salários e contratos de trabalho, contribuindo para o funcionamento da economia. Além disso, o Código de Hammurabi também tratava de responsabilidades profissionais. Por exemplo, existiam leis relacionadas ao trabalho de construtores. Caso uma construção apresentasse problemas estruturais e causasse danos, o responsável pela obra poderia sofrer punições previstas na lei. Esse tipo de regulamentação demonstra que já existia uma preocupação com responsabilidades e deveres dentro das atividades profissionais. Portanto, o Código de Hammurabi representa um dos primeiros exemplos de organização jurídica da história da humanidade. Ele demonstra como as primeiras civilizações começaram a criar sistemas de leis para regular a convivência social, resolver conflitos e garantir certa ordem dentro das sociedades. Mesmo sendo um documento muito antigo, o Código revela a tentativa de estabelecer princípios de justiça e organização social que influenciaram outras sociedades ao longo da história. O estudo do Código de Hammurabi é fundamental para compreender como surgiram os primeiros sistemas legais e como as sociedades antigas começaram a construir regras para organizar a vida coletiva. Nos próximos conteúdos do canal Astra Educa Enem, continuaremos explorando as civilizações da antiguidade e vamos iniciar o estudo do Egito Antigo,
uma das civilizações mais fascinantes da história, marcada pela importância do rio Nilo, pelas pirâmides e por uma cultura extremamente rica.